Olá, pessoal do sétimo B, aqui é o professor Alexandre de Matemática, trazendo mais um vídeo para vocês, e dessa vez é um vídeo que não é uma correção, mas sim uma aula aí com conteúdo novo, que acredito que vocês tenham visto um pouquinho lá no centro de mídias, né? Mas a gente vai reforçar um pouco aqui, não sei como que tá, vocês estavam vendo, se viram, enfim, não sei. Mas é muito interessante esse tema, tem muita aplicação, acredito que vocês vão se interessar um pouco mais por ele, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que notar, quando a gente pensa em razão entre grandeza, nesse nome aí, a gente tem que entender o que significa cada termo aí que está dizendo. O que é uma razão, o que é uma grandeza, enfim. A gente tem que compreender o que é cada coisa. Daí a primeira coisa, entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas e geométricas. Então, basicamente, tudo que eu meço. Se eu posso transformar em número, é praticamente uma grandeza. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, volume. Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui de álcool em gel, né? Eu meço em volume, mas eu posso medir também a altura desse álcool em gel se eu quiser, que é uma grandeza. Então, quer dizer que o volume aqui desse pote de álcool em gel é uma grandeza. Então, volume é uma. Comprimento, então, se eu medir a altura de uma pessoa, a minha altura, se eu medir a altura desse pote, a massa, o peso de uma pessoa, né? Posso medir também velocidade, isso é interessante. Tempo, então, horas. Preço, custo, número de pessoas. Isso tudo eu posso medir, eu posso contar, que nem ele colocou ali, pode ser contado, medido. Então, esses são exemplos de grandezas, né? Se vocês quiserem, vocês podem comentar aí, falar nos comentários outros exemplos de grandezas que vocês conheçam, tá? Caso queiram, enfim, vocês podem perguntar e colocar aí, tá? Que eu acho que é interessante. Ou no Google Classroom, onde vocês quiserem pronunciar esses exemplos aí, tá? De grandeza. Então, a gente compreendeu o que seria a grandeza, né? Que tem meio que geral que eu posso contar, né? Essa questão da contagem mesmo. Né? E agora a gente vai entender o que é uma razão. Razão pode ser entendido como a representação de uma fração. Então, por exemplo, eu posso olhar a fração 1 sobre 2. Ela pode ser ela é uma razão. Porque razão e fração são basicamente a mesma coisa. Mas só que por que eu então invento esse nome razão? Pela ordem que eu leio. Então, assim, que nem a gente está vendo aqui nesse exemplo, aqui, ó, que nem estamos vendo aqui, tem aqui, posso ler nessa ordem, razão de 1 para 2. Então, quando eu penso nesse nome razão, nessa divisão, eu leio razão de 1 para 2. Daí é a ordem que ele mostra, 1 para 2. Tá? Então, nesse caso, é assim que eu leio essa divisão, essa que eu vou chamar a partir de agora de razão. Tá? Daí esse aqui, 2 terços, posso ler também a razão de 2 para 3, respeitando a ordem que está aqui. Então, 2 para 3. Então, sempre respeitando essa ordem de razão, tá? Então, 2 para 3. Aqui também, ó, 5 quartos. Eu posso ler como a razão de 5 para 4. Então, esse nome razão é que a gente utiliza para denominar essa fração. Então, num texto, num problema, pode aparecer a razão de número de pessoas, a razão da velocidade, a razão... Essas coisas, entendeu? É esse tipo de coisa que a gente vai começar a estudar. Esse nome, razão, e, mais especificamente, razão entre grandeza. Então, razão de algo que pode ser medido, né? Vocês vão entender um pouquinho mais para frente o que é isso tudo, tá? 3 sobre 2. Posso ler nessa ordem a razão de 3 para 2, tá? Então, nesse caso, nessa ordem, 3 para 2. E se eu tivesse, gente, assim, ó. Por exemplo, ó, vocês perceberam que essa aqui, ó, ela é igual, ela é
parecida com essa, só que é inverso uma da outra. Ó. Percebeu como eu leio essa aqui, ó? Essa aqui eu leio a razão de 2 para 3. Daí eu coloco na representação 2/3. Quando eu falo no texto razão de 2 para 3, respeitando a ordem, 2 dividido por 3. Daí se eu falo a razão de 3 para 2, respeito a ordem, coloco o 3 primeiro e depois o 2 embaixo. Então, respeitando essa ordem, a razão de 3 para 2. Então, no texto, você sempre tem que pegar o primeiro e ver a ordem que ele está falando, tá? Então, no caso, ele vai falar primeiro a razão de 3 para 2. Então, é essa ordem que eu vou colocar, o 3 em cima e o 2 embaixo, tá? Então, nesse caso, a razão, essa questão da ordem que ele fala é muito importante. Então, tem que sempre estar esperto com isso aí, viu, gente? Não pode esquecer isso, não. Agora, a gente vai entender efetivamente o que são razão entre grandezas, né? Então, a gente entendeu o que era grandeza, né? Grandeza é aquilo que eu meço, que eu posso medir, tá? Então, comprimento, então, a altura de uma pessoa, o volume de uma caixa de suco, alguma coisa, tudo isso eu posso medir. Número de pessoas, posso contar também, tá? Então, tudo isso são razões, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente entender um pouco melhor o que seria isso, então a gente vou colocar aqui para vocês esse probleminha aqui para a gente tentar entender como é que isso funciona na prática, tá? É o que eu leio, na verdade, né? Então, em uma sala de aula, tem 30 pessoas e 15 são meninas. Sendo assim, qual é a razão do número de meninas para o número de alunos, tá? Então, de pessoas, né? Eu coloquei alunos aqui, mas é de pessoas, tá, gente? Tá? Mas é de pessoas. Então, vamos fazer aqui a razão do número de meninas para o número de pessoas, que vai ser pessoas, viu, gente? Não alunos, é pessoas, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta. Daí, gente, o que a gente faz assim, aqui? Então, respeitando a ordem, então ele fala primeiro número de meninas para o número de pessoas, tá? Então, vamos respeitar essa ordem do que foi dito aqui. Então, vamos colocar. Então, vai ser quantas meninas eu tenho? Tenho 15 meninas ali que o problema fala. Com o total de pessoas, 30, tá? Então, como é que eu leio isso aqui? A razão de 15 para 30. Então, a cada 30 pessoas, como eu estou aplicado num contexto, eu posso ler assim, a cada 30 pessoas, 15 são meninas. Nessa sala de aula aí, tá? Cada 30 pessoas, 15 são meninas, tá? Então, nesse caso aí, é importante a gente saber como ler também, porque ele vai dar o significado que significa a razão. Então, a gente olha a razão, a gente pensar em razão sozinha, então, no caso, só o conceito de razão, como uma divisão, aquela representação ali, ela não tem certamente um significado, é só uma fração comum. Mas, se eu colocar ela na grandeza, então nessa ideia de grandeza, em grandezas, e eu coloquei de mesma espécie, por que são mesma espécie? Porque eu estou falando de número de aluno para número de aluno, tá? Então, nesse caso, é a mesma espécie que eu chamo, tá? Então, eu estou comparando duas grandezas do mesmo jeito, fazendo a razão entre grandezas que mesma coisa, representam a mesma coisa. Então, representa o número de pessoas, as duas razões aí, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Então, é dessa forma que eu leio. Daí, nesse caso, que é importante a gente simplificar essas frações, tá? Então, vamos simplificar aqui, que vai ficar interessante, ó. Então, vamos fazer a simplificação. Que daí vai ter uma outra leitura. Então, aqui dá para simplificar por quanto, gente? Se eu quiser, dá por 5. Simplificar, gente, é eu dividir em cima e embaixo por um mesmo número, tá? Então, vamos fazer a divisão aqui por 5 em cima e embaixo, tá? Então, 15 dividido por 5 vai dar 3, certo? 30 dividido por 5 dá 6. Ainda consigo simplificar isso aqui? Consigo. Eu posso simplificar
continuar essa simplificação. Simplificar, lembra o que é simplificar, gente? É dividir em cima e embaixo por um mesmo número, tá? Não é multiplicar, é dividir. Quando eu falo simplificar, é isso, tá? Então, aqui eu posso agora por 3, né? E o número, e tem que ser divisível, tem que dividir por mesmo número que divida os dois números, tá? Só posso se for assim, tá? Então, um divisor comum entre os dois. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, gente, fazer uma simplificação vai dar uma outra leitura para a gente do exercício. Então, o que acontece aí? Como que eu posso ler? A cada 2 pessoas, uma mulher, uma menina nessa sala. A cada 2 pessoas nessa sala, uma menina. Posso representar dessa forma aqui também. Mas, gente, eu poderia representar, se eu quisesse, em porcentagem. Se eu pegar esse 1 sobre 2 aqui e colocar na forma de decimal, ele dá 0,5, certo, gente? 0,5 na forma decimal. Daí, como que eu transformo ele em porcentagem? Lembra lá do outro exercício, exercício 1 da atividade 4? Como que a gente fez? A gente pegou esse 0,5, multiplica por 100, certo? E a gente tem um valor em porcentagem, que é 50%. Então, qual que é a representação aqui? 50% dos alunos aqui são meninas. Então, a gente tem representação tanto a cada 2 pessoas uma menina e 50% são meninas, tá? Então, até que eu escrevi aqui por cima, né, que nós temos que respeitar a ordem, né, para escrever. Então, você viu que eu escrevi a ordem, né, a razão de número de meninas. Então, eu coloquei as meninas, que foi falado primeiro, certo? Então, eu coloquei as meninas, que foi falado primeiro, né? E depois eu coloquei o número de pessoas, né? Então, foi nessa ordem que eu coloquei. E grandeza, né? Grandeza que é de mesma espécie é o número de pessoas. E respeitando a ordem que foi dita, tá? Então, a cada 30 meninas, 15 são meninas. A cada 30 pessoas aí nessa sala, 15 são meninas. A cada 2 pessoas, uma é menina, tá? Então, nesse caso, é a razão de 1 para 2, que representa as duas. Espero que vocês tenham entendido, gente. Tá? Então, por isso que quando é a mesma espécie, até coloquei aqui, gente, quando é de mesma espécie, faz sentido a gente verificar a porcentagem, tá? Enquanto é a mesma espécie, faz sentido a gente olhar a porcentagem. Então, no caso aí, 50% são meninas do número de pessoas aí dessa sala, tá? Então, vamos olhar. Uma bem interessante de diferentes espécies é a velocidade, tá? Então, velocidade, grandeza envolvida, distância e tempo. Então, quando a gente vai falar em velocidade, a gente vai envolver o quê? Distância e tempo. Então, para a gente entender um pouquinho de como é que é esse problema, como por exemplo, imagina um automóvel que percorreu uma distância de 800 km e gastou 8 horas para isso. A velocidade média desse percurso foi... Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, velocidade média eu calculo assim. Eu coloco a distância sobre o tempo. Então, no caso, ele percorreu uma distância de 800 km, certo? Daí a gente fala em unidades diferentes. Ó. 800 km e gastou 8 horas para isso, certo? Então, 800 sobre 8. E ficou aqui 800 sobre 8 km por hora, tá? Então, eu poderia fazer essa divisão, né? Ia dar 100 km por hora, né? Poderia fazer se eu quisesse, tá? Daí, quando a gente está falando de grandezas de espécies diferentes, quando a gente entra em velocidade, a gente já entra em grandezas de espécies diferentes. Retomando, isso aqui eu não tinha dito, ó, grandezas envolvidas, distância e tempo, certo? Distância e tempo. Então, o que acontece? São grandezas de espécies diferentes. Uma mexe com distância e a outra mexe com tempo. Então, são grandezas de espécies diferentes. A velocidade, o que ela é? A relação entre as duas, tá? Então, é a razão entre as duas. Então, quando falamos de unidades, quando falamos em unidades diferentes, quando é de espécies diferentes, tá? Então, no caso, aqui é quilômetro, certo? A primeira é da razão e a segunda, que está no denominador, é a hora. Então, por isso que eu coloco quilômetro por hora, é a ordem da razão, quilômetro por hora, tá? Então, nesse caso é isso. Ó, daí, de uma forma mais específica, a velocidade é definida como distância sobre o tempo. Então,
distância, então pega a distância sobre o tempo. E a unidade que é mais utilizada por, né, quilômetro por hora, na velocidade quilômetro por hora, tá? Então, nesse caso, a distância em quilômetro e o tempo em hora, tá? Então, eu olho a unidade da minha grandeza que eu estou trabalhando para colocar aí, tá? Poderia ter muito comum velocidade também, metros por segundo, não sei se vocês viram já em ciências, mas é muito comum utilizar, tá? Distância sobre o tempo, tá? Então, guardem isso, que é muito importante vocês saberem, não só aqui para matemática, mas também quando vocês vão estudar futuramente a física, né? Então, é bem importante para vocês. Então, vamos aqui para exemplos, tá? Um exemplo, assim, deve falar, que você falou tudo isso, mas como que vai ser os exercícios, como que vai ser o negócio, tá? Então, vamos lá. A idade de Pedro é 30 anos e a idade de José é 45. Então, aqui a gente está trabalhando com a grandeza idade, certo? Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Então, o que ele pede? A razão entre as idades de Pedro e Josefa. Então, primeiro que eu coloco Pedro, primeiro, tá? E depois Josefa. Então, no caso aqui, qual que é a idade de Pedro? Pedro tem 30 anos, certo? Então, 30, eu coloco em cima, ele quer a razão entre as idades de Pedro e Josefa. Então, 30 sobre 45, porque 45 é a idade de Josefa. Eu falei a ordem, certo? A idade de Pedro e Josefa, tá? Então, 30 sobre 45 aqui, tá? A gente pode pensar, gente, também em porcentagem aqui, se eu quiser, tá? A gente pode pensar em porcentagem, tá? Daí, como que a gente faz? Ó, aqui, ó. Vamos olhar para a porcentagem também. A gente pode colocar essas razões em porcentagem. Quando é de mesma espécie, faz sentido eu olhar para a porcentagem, tá? Então, vamos colocar aqui essa razão de 30 por 45. Como que eu faço, tá? Como que eu divido? Aqui eu posso simplificar, gente, por... Lembrando que eu estou simplificando para fazer uma conta e eu tenho uma outra leitura, tá? Da razão, tá? Então, aqui eu vou fazer a porcentagem, vou dividir por 15, tá? Ai, ficou feio, gente, esse 15. Vamos apagar. Aqui dá pra gente simplificar por 15, tá? Então, no caso, a gente vai colocar aqui 30 dividido por 15, gente, dá 2, tá? 45 dividido por 15 dá 3, tá? Então, a gente tem aqui 2 terços, certo? 2 terços. Daí, se eu colocar esse valor em porcentagem, que nesse caso das idades dela, não faz tanto sentido, tá? A gente tem que olhar também pelo contexto. O contexto faz sentido eu colocar em porcentagem, tá? Esse aqui, no caso, não faz muito, né? Então, se eu fizer essa divisão, ó, 0, certo? 6. Daí aqui vai sobrar 2 e vai ficar 6, 6, 6, certo? Uma dízima. Daí, se eu for colocar essa dízima em porcentagem, eu aproximo ela e vai ficar 66,6%, tá? Então, nesse caso, multiplicando esse valor aqui por 100, tá? Então, é basicamente isso. Esse exercício não faz tanto sentido em porcentagem, mas a razão a gente colocou aqui, tá? Agora o outro. Pedrinho resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Cláudia resolveu 30 e acertou 24. Quem apresentou o melhor desempenho? Então, aqui, a gente vai olhar... Quando a gente pensa em desempenho, a gente pode colocar também em razão, tá? Quando a gente tem exercícios de desempenho, a gente coloca também em razão. Então, vamos colocar que a gente tem. Então, Pedrinho resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Quando eu quero saber o desempenho, o que eu quero saber? A razão de acertos, tá? Sobre o total de problemas. Então, quando é o desempenho, a razão de acerto sobre o total de problema, tá? Então, se é os acertos, então, ele tem 20, certo? 20 problemas, o Pedrinho. Então, vou colocar aqui, Pedrinho. 20. E ele acertou 18, tá? Então, ele acertou 20 problemas de 18, tá? E a nossa colega ali, como que ela chama? A Cláudia. Então, a gente coloca aqui a Cláudia.
A Cláudia, ela quer saber o desempenho dela, ela acertou 24 problemas num total de 30. Então, ele quer saber qual que é o melhor desempenho, tá? Então, qual que seria o melhor desempenho aqui deles? Desse jeito não dá pra gente ver, mas se a gente tem uma outra representação, a gente consegue. Vamos olhar, vamos se pegar essa fraçãozinha aqui, 18 sobre 20, e vamos simplificar. Vou simplificar por... Aqui dá por 2, né? Dá por 2. Então, vamos simplificar por 2, como é que fica? Aqui vai ficar 9, 18 dividido por 9, e 20 dividido por 2 dá 10. Então, simplifiquei, tá? Aqui fiz a simplificação. Então, como é que eu leio essa razão aqui? A cada 10 questões, ele acertou 9, tá? Então, a cada 10 questões, ele acertou 9, porque está em razão aqui, tá? Agora, essa aqui. Vamos olhar para essa aqui. Essa aqui dá para simplificar, gente, por quanto? Vamos olhar essa simplificação, dá por quanto? 24 sobre 30. Se eu tentasse dar por 2 também, posso tentar dividir aqui por 2, tá? Simplificar por 2. Então, 24 dividido por 2 dá 12, certo? 30 dividido por 2 dá 15. Aqui eu consigo simplificar mais, gente? Por 4 não dá, por 3 não dá. Por 3, né? Por 3 dá sim, gente, tô louco. Por 3 dá. Então, 12 dividido por 3... 12 dividido por 3 dá 4, certo? 15 dividido por... Não, dá... dá 4 mesmo. 15 dividido por 3 dá 5, tá? Então, fazendo essa divisão, então, a cada 5 questões, ela acertou 4. E ele, a cada 10 questões, acertou 9, tá? Então, o que a gente pode fazer também aqui? A gente pode colocar esses valores em porcentagem, se eu quiser, tá? Para saber qual que é a maior porcentagem. Então, do Pedrinho, se eu fizer a divisão aqui, 9 dividido por 10, quanto que eu vou ter? 0, aqui 9, certo? Coloco 0. E qual o número que eu multiplico por 10 e dá 90? 9. Então, aqui, 0,9 é essa divisão. Passando esse valor para porcentagem, pego esse 0,9, multiplico por 100, daí eu vou ter 90%, certo? Dúvidas nisso, vê lá o vídeo da correção do exercício 1, tá? Da atividade 4. Agora, 4 dividido por 5, quanto que dá em porcentagem? Vamos olhar o decimal. 0,0, certo? Então, a gente coloca aqui 8, certo? 0,8 sobrou 0 aqui, tá? Então, 0,8. Então, o que acontece? Daí, passando para a porcentagem aqui. Então, vamos passar esse valorzinho aqui para a porcentagem, né? Aqui eu vou ter 0,8 vezes 100, que é igual a 80%, certo, gente? Então, nesse caso, o Pedrinho teve o maior desempenho, tá? Então, a gente fez toda uma análise, então a gente colocou a razão do desempenho e a gente chegou ali na porcentagem deles, tá? Então, o Pedrinho acertou 90% das questões e a Cláudia acertou 80% das questões que ela fez, tá? Então, nesse caso aí, é isso que a gente tem aí, tá? Então, vamos fazer outro exemplo. Agora, um exemplo do... João demorou 5 horas para viajar da cidade A para a cidade B. Sabendo que a distância entre as cidades é 340, qual foi a velocidade média da viagem? Então, a gente pode voltar lá, perceber que a velocidade não é distância sobre o tempo, distância sobre o tempo. Então, o que acontece? A gente vai lá e fazer distância sobre o tempo. A razão da velocidade é assim, você quer calcular a velocidade é assim. Qual que é a distância dele? A distância é 340, certo? Então, a gente coloca lá velocidade média, vai ser igual a 340 dividido por 5, tá? Então, nesse caso, é essa divisão. Daí, como é que eu faço essa divisão? Então, vamos fazer para a gente lembrar.
340 dividido por 5, quanto que dá? Esse aqui eu posso pegar esse 34 e começar a fazer. Então aqui vai dar 6, certo? 6. Vai sobrar quanto? 4. Desceu o 0. Desce o 0. Daí como é que eu faço aqui agora, gente? Agora continua a conta. 5 dividido por 5 vezes 8 vezes 5 dá 40. Então aqui vem 40. 40 menos 40, 0. E o resto 0 acabou, tá? Então nesse caso, a velocidade média dele é igual a 68 quilômetros por hora, tá? Por que eu coloquei quilômetros por hora? Porque a razão que eu estou olhando, eu olho a unidade do de cima pela unidade do de baixo, tá? Então, a unidade de cima está em quilômetros, a unidade de baixo está em horas. Então, eu olho isso, tá? Então, gente, foi isso, né? A aula aqui de vocês dessa semana. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me deixem aqui, tá? Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês, tá? Para vocês acompanharem com o vídeo. E vai ter uma listinha de exercícios com exercícios parecidos com esse que eu fiz aqui, tá? De exemplos, tanto no decorrer da aula quanto dos exemplos, tá? Então, espero que é um primeiro contato com esse assunto. Eu sei que pode ser difícil ainda estudar em casa, tá? Mas sejam firmes, tentem, a gente tá aqui, tô aqui com vocês. Então, qualquer dúvida, vocês me avisem, tá? E é isso, gente. Até a próxima, gente. Então é isso, gente. Até a próxima.